Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto e vamos conversar um pouquinho hoje sobre A Mulher Rei. Bom pessoal, A Mulher Rei, novo filme protagonizado pela Viola Davis, que estreia nos cinemas nessa última quinta-feira, é um dos grandes lançamentos da Sony para a temporada e que vem sendo muito aguardado, inclusive eu estava bem ansioso. Então vamos para uma sinopse para poder começar a conversar sobre. Aqui a gente tem, uma história que se passa em 1823, lá no reino de Daomé, na África, sendo que aqui a gente vai acompanhar um grupo de guerreiras, que são as Agoji, que eram grupos de guerreiras pertencentes ao exército de Daomé. No caso, liderada pela Nanisca, que, não o reino, no caso, o grupo de guerreiras liderados pela Nanisca, que é interpretada pela Viola Davis. Aqui então a gente vai ter uma história que envolve esse grupo de guerreiras em alguns aspectos, tendo ali de início a apresentação de uma nova personagem que é a Naui, que é uma jovem garota que ingressa para o treinamento desse grupo de guerreiras. Ela faz todo o processo de treinamento até realmente se tornar uma guerreira junto de suas outras companheiras de treinamento. E a partir desse momento a gente tem duas subtramas. Uma que envolve ali o conflito de Daomé com outro reino que ficava ali também na mesma região, bem como o conflito deles com os europeus que estavam ali na época fazendo comércio de escravizados, Eles tinham ali, subjugavam, vários reinos da África, enquanto vários monarcas da África também subjugavam seu próprio povo, fazendo ali essa questão de comércio ali de escravizados. Enfim, basicamente é essa toda, o mundo, digamos assim, toda a história que a gente vai ter a Mulher Rei sendo contada, sendo que essa história é baseada em fatos reais, mas assim, muito livremente, porque pega apenas a existência de Daomé, a existência das Agoji, e vai ali baseando a história a bel prazer. E no que tudo isso leva? Vamos por partes. Primeira coisa, vamos falar das atuações, que não tem como fugir disso. As atuações estão maravilhosas em quase todos os aspectos. Não tem como fugir, a Viola é incrível, ela ali como protagonista é sensacional, sabendo equilibrar a personagem de momentos mais durona, como general ali do exército, quanto momentos que ela tem que colocar as emoções para fora da pele. Tem também o John Boyega, que faz ali o rei de Daomé, que ele está muito bem no papel. E também um destaque muito grande para Tsu Membedu, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, que é uma atriz sul-africana, que faz a Naui, que é uma espécie de co-protagonista, que ela rouba a cena. Eu gostei muito da atuação dela. Bem como aqui esse filme abriu a janela para vários profissionais, ali da África, no geral, profissionais negros, e poderem ter uma oportunidade num cinema tão grande quanto é esse, aqui da Sony, de Hollywood, da Mulher Rei, uma vez que a gente tem, vários profissionais ali, como eu falei, que são africanos, no continente africano como total. Eu falei, da Mbedu, por exemplo, que é a África do Sul, mas a gente tem vários profissionais de vários países ali envolvidos. Enfim, uma janela de oportunidade muito bem aceita, porque afinal o filme é belíssimo em vários sentidos. Os únicos pontos negativos em relação à atuação são dos atores que falam o português, porque dá pra ver que eles falam português sem ser a língua materna deles. Então talvez com o público de língua inglesa não fique muito diferente, mas assim, pra gente dá pra perceber que mesmo sendo português de Portugal, tem um sotaque estranho, é muito arrastado, a gente tem uma espécie de um brasileiro e também de um português, ali no caso dos seus personagens, mas que não são interpretados por nenhum português e também nem por um brasileiro. Então é meio estranho, enfim. Vamos passar por isso. Falando da produção do filme, a produção é maravilhosa, tem todo um acabamento tanto de CGI quanto de efeitos práticos incríveis. Particularmente eu adorei toda a questão da estética, ali da cultura de Daomé sendo representada, a cultura ali do povo, local sendo representado, é muito belo. Questão de armaduras das guerreiras, em questão de representação da cultura deles em relação à dança, comida, enfim. Costumes maravilhosos. Nesse sentido, não tem que errar. A Mulher Rei mandou muito bem. Em questão ali já é do ritmo do filme, aí ele infelizmente é um ritmo lento. Apesar do filme ser bem embalado pelos 3 atos, por ter uma trilha sonora que consegue, digamos assim, condicionar as emoções do espectador, é fato que o filme não precisava ter 2 horas e 10 minutos. Ele talvez tenha sido imaginado como grande, épico, e realmente é isso, mas dava para ter diminuído ali pelo menos uns 20, 30 minutos, cortado alguns subplots que não fazem tanta diferença assim, e focado realmente mais nas agogis, o que realmente importa. Não que o filme não foque nelas, foca, mas, digamos assim, tenda tirado algumas arestas, algumas partezinhas que estavam sobrando, e focado ainda mais nelas, deixando o filme com 1h50, 1h40, teria ficado, acho que, melhor o ritmo do filme. Em questão de roteiro, o filme tem alguns pilares que funcionam de maneira excepcional. Pilares de temáticas em relação, por exemplo, às mulheres guerreiras e, por consequência, o papel da mulher na sociedade, machismo, racismo, toda a questão do racismo ali, principalmente na época da colonização, como as pessoas eram escravizadas, enfim, tudo isso está bem representado.
Porém, é fato que que o roteiro, né, em questão de desenvolvimento em outros sentidos, adota uma visão muito hollywoodiana, muito convencional, ou seja, pega arquétipos e evita entrar em polêmicas. Arquétipos como, por exemplo, essa tribo aqui é boazinha, essa tribo aqui é malvada. A gente tem, por exemplo, o europeu que é malvado, e tem ali, por exemplo, o brasileiro que é filho, né, de europeu, que seria, digamos assim, menos malvado, por assim dizer. Então, tem ali um roteiro, né, que está buscando ali esses arquétipos para realmente poder condicionar o espectador a sentir ou a torcer para certos personagens, e não que isso necessariamente seja ruim, mas como eu falei, evita entrar em certas polêmicas, até porque Daomé, apesar de ser bem representado em vários sentidos aqui, tem, né, questões ali um pouco mais conturbadas em relação à história do reino, que não são abordadas aqui, não que necessariamente fosse o sentido da obra, porque realmente o sentido da obra é focar mais nas Goji. Mas ainda assim, como eu falei, o roteiro evita ali, nesse sentido, ele pisa em ovos para não acabar cutucando nada que não deveria. Dito isso, pelo menos nesse estilo mais monocromático, né, que o roteiro adota, ou seja, malvado esse, bonzinho esse, etc., pelo menos ele consegue utilizar isso de maneira favorável, né, para o espectador. Já que, apesar disso, né, carecer de um bom desenvolvimento, faz com que o espectador acabe torcendo muito pelo que está acontecendo na tela, até porque a gente tem uma boa dosagem de drama com ação, as cenas de ação são muito bem coreografadas, fazendo com que a gente acabe criando simpatia pelas personagens, né, principalmente pelo personagem ali da Naui e também da Nanisca, e quando chega ali nos momentos finais do filme, a gente já está realmente em euforia. O cinema parece um estádio, né, digamos assim, de futebol, tá todo mundo torcendo por elas, e a cada vitória delas realmente o cinema vibra. Então, nesse sentido, o filme também consegue acertar bem. Enfim, o filme acerta muito mais do que erra, na minha opinião. Como eu falei, tem excelente representatividade, tanto questão de profissionais envolvidos, quanto questão de temáticas, tem atuações estupendas, é bem produzido, bem dirigido, tem umas questões de roteiro que realmente falham, sim, mas nenhum filme é perfeito. No geral, A Mulher Rei é um ótimo filme, pelo menos me atraiu bastante, é um blockbuster diferente do que a gente está acostumado, é um blockbuster em questão de produção, de distribuição, de divulgação, mas pelo menos tratando, né, sobre temáticas super importantes para a atualidade, e não só para a atualidade, porque afinal isso é representação de uma época de colonização que já remete a séculos atrás, e que reverbera ainda hoje. Enfim, recomendo demais que você assista a Mulher Rei. E se você gostou do vídeo, por favor, já me segue aqui, né? Deixa que se inscreva no canal, deixa o like, comenta e compartilha. Também dá uma olhadinha na descrição para me seguir na rede social e também conhecer meus livros, porque eu sou escritor. Vejo vocês no próximo vídeo. Fique bem, até a próxima.